Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente olha para o ministério de Jesus, o tempo todo, quando Jesus não estava fazendo a obra, ele estava retirado, orando, buscando ao Senhor. Isso é para nós um grande testemunho, porque se tem algo que a palavra de Deus nos ordena é: orai sem cessar. Então é muito importante a oração na vida de um cristão. Embora a maioria de nós talvez despreze essa parte do relacionamento com Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, como nós poderemos ter nas nossas vidas, por exemplo, portas abertas, se nós não oramos? Porque a palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; o que bate, abrir-se-lhe-á. Nós só recebemos quando nós pedimos. Como? Em oração. Nós só recebemos quando nós buscamos. Nós só encontramos quando nós buscamos. Buscamos como? De coração, em oração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Portas só se abrem nas nossas vidas se nós batermos. Como? Orando. Lembra da viúva que ia lá importunar o juiz iníquo? Ela ficava falando, orando: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até que um dia a causa dela foi julgada. Então a oração é algo extremamente importante nas nossas vidas, até porque a palavra de Deus nos diz que nós somos santificados por duas coisas: palavra e oração. E é conjunção, é adição, é soma. Não adianta nada a gente ter a Bíblia decorada de capa a capa na nossa cabeça se a gente não tiver uma vida de oração. Como não adianta a gente ter uma vida de oração e não meditar nas Escrituras de dia e de noite para a gente saber como orar. Saber falar o que convém a Deus, para que a nossa oração possa ser recebida por Ele. Então as duas coisas têm que andar junto nas nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavrinha oração, se nós buscarmos a definição de oração no dicionário, a primeira definição que vai aparecer é suplicar, pedido dirigido a Deus. Uma coisa me chamou a atenção, porque o dicionário poderia ter escrito só pedido, ele poderia ter escrito clamor, ele poderia ter escrito solicitação, mas não, ele escreveu súplica. E quando nós olhamos para a palavrinha súplica relacionado à oração, o primeiro texto que vem nas nossas mentes é o que Paulo falou à igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 6, o versículo 18. Olha o que ele diz para a igreja: orando em todo o tempo. É orando de vez em quando? Então a oração não pode ser algo esporádico na nossa vida. Oração tem que ser algo contínuo, é sacrifício contínuo a Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração é suplicar. Aonde? No Espírito. E olha que esse Espírito está com letra, então ele está falando do Espírito Santo de Deus. Então o primeiro alerta: a nossa oração, ela não pode ser feita de qualquer forma. Nossa oração tem que ser movida pelo Espírito de Deus. Aí ele continua dizendo, ó, e vigiando nisto que? Na oração da súplica do Espírito. Aí ele fala, ó, com toda perseverança e súplica. A súplica de novo, por todos os santos. Por que ele usa súplica duas vezes? Deus está chamando a atenção acerca disso. Só que como nós sabemos se a nossa oração ela está sendo uma súplica no Espírito? Como nós
sabemos se a nossa oração está sendo guiada pelo Espírito de Deus? Aí vem a segunda definição do dicionário acerca da palavra oração, que é uma frase que contém um verbo. Se a frase não tem verbo, ela não é oração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo é o verbo que deve conter nas nossas orações. E como verbo, ele é a própria palavra. Então, se a nossa oração ela não tiver no meio o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, e se a nossa oração não for fundamentada na palavra de Deus, ela nunca vai ser uma súplica no Espírito. Deus não vai receber essa oração. Por isso que a palavra de Deus determina, ordena, medita na lei de dia e de noite. Para quê? Para que quando a gente abrir a boca, a gente saiba fazer notório o mistério do Evangelho de Cristo. Porque volta lá no texto de Efésios, irmã. Vai no versículo 19. Olha a continuação desse versículo. Paulo manda orar em todo tempo na súplica do Espírito. Aí embaixo, versículo 19, ele diz assim, ó: e por mim, ou seja, por ele também. Para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca o quê? A palavra com confiança para fazer notório o quê? O mistério do Evangelho. Então a súplica no Espírito, aquilo que nós oramos para ser uma súplica no Espírito, tem que se fazer notório o mistério do Evangelho. Por isso que palavra mais oração é igual a santificação. E aí tem um grande detalhe, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Como nós podemos atrair a atenção de Deus se o que sai da nossa boca não é santificado, não é santo? Aí olha que interessante. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. E o que é esse incenso? Que são as orações dos santos. Por isso que Deus não ouve, Deus cheira. Por isso que aquilo que sai da nossa boca chega na narina de Deus como um cheiro agradável ou chega como um mau cheiro. Aí Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4 vai dizer assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está onde? Diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Tudo que sai da nossa boca é incenso que nós queimamos a Deus. Por isso que Davi declarou lá no Salmo 141, versículo 2, só a parte A. Olha o que ele disse: suba a minha oração perante a tua face como um incenso. E quando nós vemos o Apocalipse descrever esse altar de ouro que está diante do trono de Deus,
ele está fazendo menção do tabernáculo do Senhor, e a gente precisa entender esse culto, senão o nosso culto, nas nossas orações, ele nunca vai ser racional. Quando nós olhamos para o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Ele tinha o átrio, que é onde as pessoas sacrificavam o cordeiro, se lavavam no sangue. Ele tinha o lugar santo, que é onde ficava o candelabro, os pães da preposição e o altar do incenso. O altar do incenso ficava de frente com o lugar santíssimo, aonde continha a arca da aliança. Quando o sacerdote se lavava no sangue, fazia o sacrifício pela expiação dos pecados, se purificava para poder entrar no lugar santo, ele pegava o fogo que Deus acendia naquele altar e trazia para dentro do lugar santo para queimar esse incenso. Quando esse incenso começava a ser queimado, a casa começava a se encher de fumaça. Quando aquela fumaça cobria o propiciatório da arca da aliança, onde tinha os querubins, Deus recebia aquele cheiro e descia com a sua presença naquele lugar e se manifestava ali. O incenso que era queimado naquele lugar não podia ser fabricado de qualquer forma, porque senão Deus não recebia. Deus deixou uma receita de como fazer o incenso que era agradável para ele, porque esse incenso era oferecido a Deus. Olha o que diz em Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ioníscia e gálbano, essas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção, e disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal coisa como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Irmãos, olha a seriedade que é uma oração diante de Deus. Nossa oração é um incenso, certo? Que é queimado diante do trono de Deus, certo? E como um incenso que é queimado a Deus e oferecido a Deus, a gente tem que seguir a receita que Deus determinou, certo? Então a primeira coisa que chama atenção quando a gente olha nesse texto: Deus é quem determina os ingredientes que devem compor o incenso. Eu não faço a oração do jeito que eu quero, usando os ingredientes que eu quero. Deus determinou uma regra, Deus determinou uma ordem, uma decência para que esse culto seja prestado. E Deus escolhe para compor esse incenso 3 ingredientes. E me chamou a atenção: por que Deus escolhe 3 ingredientes? A nossa oração deve conter 3 ingredientes. Ela tem que conter o Pai, ela tem que conter o Filho e ela tem que conter o Espírito Santo. Senão esse incenso não vai ser segundo a ordem que Deus determinou. Como que a gente faz isso? Judas, capítulo 1, versículo 20, parte A do versículo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no quê? Orando no Espírito Santo.
Então nós já temos o primeiro ingrediente. A nossa oração tem que ser no Espírito Santo. Olha o que Jesus disse em João 16:23, a parte B do versículo. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a quem? A meu Pai. Olha o segundo ingrediente. Aí ele diz, em meu nome. Olha o terceiro ingrediente. Ele vô-lo há de dar. Por que a nossa oração, ela tem que ser dirigida ao Pai, conduzida pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo? Olha o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, e nós sabemos que a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. Então é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Romanos, ele vai declarar que o nosso espírito, Paulo na carta de Romanos capítulo 8, ele declara que o nosso espírito tem que testificar com o Espírito de Deus. Se aquilo que sai da nossa boca não for uma súplica ao Pai, for a José, a Maria, ao Pedro, ao João, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, fundamentada na palavra de Deus, e a gente não pede no nome de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, pronto, o Espírito que está falando na nossa boca não testifica com os céus, porque não é oriundo do Pai, já trocou os ingredientes do incenso. Se a nossa oração não for feita dessa forma, nunca será uma súplica no Espírito. A segunda coisa que chamou a atenção no texto de Êxodo acerca do incenso, é que ele vai fazer questão de dizer que esse incenso, ele tem que ser temperado, tem que ser puro e tem que ser santo. Olha lá o que diz em Êxodo, capítulo 30, versículo 35. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Nós já entendemos quais são os ingredientes que precisa ter na oração, certo? Cada um aqui é um perfumista. Cada um tem a sua forma de orar. Cada um tem a sua forma de se expressar para Deus. A única coisa que a gente tem que ter o zelo, o cuidado, é para que essa expressão, essa oração, mantenha o tempero, a pureza e a santidade que Deus determinou que fosse feito. Porque se a gente descaracterizar isso, pronto, já não é uma súplica no Espírito. O Espírito que está falando na nossa boca não é o Espírito Santo de Deus. Essa oração, quando chegar a Deus, ela vai chegar como um mau cheiro. E o que nós vamos ouvir dele é: afasta de mim esse estrépito, porque eu não estou suportando esse cheiro, não estou suportando esse som, porque não está da forma que ele determinou. Como que nós fazemos um incenso temperado? Olha o que diz Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quando nós estamos orando, nós estamos dando uma resposta a Deus. Nós estamos nos dirigindo a Ele. E a forma como nós nos dirigimos a Ele tem que ser o quê? Agradável. O que significa a palavrinha agradável? No dicionário significa que transmite prazer, deleite. Em outras palavras, quando nós abrimos a nossa boca para falar com Deus, o que sai da nossa boca tem que fazer Deus se deleitar naquilo que está sendo falado. Tem que fazer Deus se comprazer
ver, sentir prazer, gozo, alegria acerca daquilo que está saindo dos nossos lábios. E por que isso é importante? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, o versículo 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O que sair da nossa boca quando nós nos dirigirmos a Deus, ou vai nos justificar, e quem intentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica, ou vai nos condenar, porque aquilo que está saindo da nossa boca é uma coisa vã, é uma coisa vazia. Por isso que Deus fala que nós não devemos usar de vãs repetições. Quantas vezes a gente fica repete, e ao invés de repetir uma súplica no Espírito, repete para Deus algo que Ele fala assim, ó, fica quieto que eu não estou suportando mais isso. Não está sendo segundo a receita que eu determinei. A segunda característica é o incenso ser puro. Olha o que diz em Sofonias capítulo 3, o versículo 9, só a parte A. Diz assim, ó: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor tem que existir pureza. Aquilo que sai da nossa boca tem que ser puro. Que linguagem é essa que Deus determinou para nós invocarmos o nome dele? Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Por isso nós devemos meditar dia e noite, para que não saia da nossa boca impurezas que vão contaminar esse incenso e fazer exalar mau cheiro às narinas de Deus. Por isso que Isaías declarou lá no capítulo 6, do versículo 5 ao 7. Olha o que Isaías disse. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e jorramos um mundo de iniquidades diante de Deus? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e jorramos rios de águas sujas, charco de lodo, que não agrada a Deus? Por isso nós devemos sempre estar buscando: Senhor, purifica os lábios, e a boca vai falar o que o coração está cheio. Quanto mais purificação nós pedirmos a Deus, mais Ele vai limpar o nosso coração, mais as águas amargosas vão ser saradas, mais aquilo que é impuro vai se tornar puro, aquilo que é profano vai se tornar santo. Ele quer santificar, Ele quer sarar as nossas fontes de águas. Mas se nós não tirarmos a iniquidade, se nós não obedecermos os ingredientes que Ele determinou, como que a nossa oração vai chegar até o Senhor para que Ele possa responder? A terceira característica que Ele fala que o incenso tem que ser santo. E se tem uma coisa, uma diretriz que Deus determinou na palavra é: sede santos, porque eu sou santo. E quando nós olhamos para a santidade de Deus, o que Ele está falando para nós? Ó, em mim não existe contaminação, em mim não existe impureza, em mim não existe profanação. Assim tem
tem que ser a nossa vida, assim tem que ser as nossas orações. Nós temos que buscar a purificação, nós temos que buscar a santificação, nós temos que buscar a descontaminação, porque a palavra determina: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quer ver um exemplo? Como a gente contamina aquilo que é santo? 1 Samuel capítulo 2, o versículo 3. Essa é a oração de Ana, quando ela estava buscando um filho no templo, pedindo para Deus abrir a madre dela. Olha o que saiu da boca dela: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Agora eu pergunto: quantas vezes a gente fez oração dando ordem para Deus? Palavra de altivez. Quantas vezes nós fizemos orações e tratamos Deus como servo e não como Senhor? Coisas arrogantes. Não queimamos incenso santo. Quer ver um outro exemplo? Provérbios capítulo 4, versículo 24. Olha o que Salomão escreveu: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aí eu pergunto: quantas vezes a gente orou falsamente porque a gente fez um voto com Deus e não cumpriu? Falou da boca para fora. Quantas vezes a gente orou injuriado, nervoso, irado, porque a gente foi afligido, porque a gente foi injustiçado, e ao invés de clamar por justiça, a gente clama por vingança. Deus vai te pegar na curva, eu vou orar, você vai ver o que Deus vai fazer. Está clamando por justiça ou está sendo perverso com os lábios aos olhos de Deus? Queimamos incenso que não é santo. Quer ver outro exemplo? Efésios capítulo 4, o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 5, versículo 4, diz que nós não devemos dizer nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Irmãos, uma palavra torpe é uma palavra suja, é uma palavra que fere os bons costumes. E se tem algo que a palavra diz, é que as más conversações corrompem os bons costumes. E quantas vezes nós trazemos más conversações para dentro das nossas orações? Parvoíce no dicionário é idiotice, imbecilidade. Quantas vezes a gente quer fazer gracejo, usa de palavras engraçadinhas no meio da oração? Chocarrice, falta de pudor, feriu a moral de Deus. Ao invés da gente pegar a palavra de Deus, que é o fundamento, que é o guia do Espírito Santo para nos conduzir a queimar um incenso que é temperado, puro e santo ao Senhor, a gente pega jargão popular, a gente pega fala de homens, gírias, e coloca no meio da oração. Quantas vezes a gente usa de apelido no meio da oração? Paizinho, paizão, Deusinho, lindinho, lindão. Quantas vezes a gente viu Deus chamar alguém por apelido na palavra de Deus? Se a gente quer chamar Deus de outra coisa que não seja Pai e que não seja Senhor, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos exércitos, a palavra diga que clame Abba, Pai, porque esse foi o Espírito que Ele nos deu, o Espírito de adoção. Mas não, a gente torna imundo aquilo que deve ser santo e queimamos incenso desagradável diante do Senhor. E a terceira coisa que chama a atenção quando Deus está lá ensinando como fabricar o incenso, é que Ele vai dizer que o incenso é exclusivo do Senhor.
Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 30, o versículo 37 e 38. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, a receita que Deus deu, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Você quer ver quando a gente não queima um incenso para Deus, mas a gente queima um incenso para nós? Ele fala assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Quantas vezes nós queimamos incenso para Deus só preocupado com o nosso deleite, só preocupado com a nossa satisfação da carne? Porque se o nosso deleite ainda é o reino de Deus e a sua justiça, Deus tem prazer nessa oração. Mas quando o nosso deleite é somente as demais coisas, e a nossa oração, o foco dela é só demais, só demais, só demais, pronto, estamos queimando incenso para nós e não para Deus. Quer ver um outro exemplo? Ele fala assim, ó: o homem que fizer tal como este para cheirar. O meu incenso, ninguém tem que cheirar, ninguém tem que saber o que eu estou orando, ninguém tem que saber o que eu estou falando. Eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. É diferente, aqui a gente precisa entender, é diferente quando nós nos reunimos como corpo. E a Bíblia vai falar assim que um corpo tem muitos membros, e no corpo tem que ter uma boca, e essa boca vai falar. Então quando nós nos reunimos como corpo de Cristo para levantar um clamor a Deus, quando a gente está debaixo da autoridade de alguém que está profetizando sobre as nossas vidas com oração, glória a Deus, porque o corpo está queimando esse incenso para Deus. Mas quando a gente no nosso particular começa a erguer a voz para quem está perto escutar o que nós estamos orando, o que nós estamos falando, pronto, já está fazendo incenso para outro cheirar, vai ser extirpado do povo. E quantas vezes a gente orou dessa forma? Preciso orar alto porque o irmão tem que ver que eu falo bonito. Preciso orar alto e preciso orar bastante para o irmão ver que eu sei orar. O que a gente sabe? Misericórdia. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, o versículo 5 e 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando Deus olha para esse tipo de oração, você acha que Ele está se deleitando? Ele está olhando e está falando: hipócrita, fecha a boca, porque eu não estou aguentando cheirar isso que você está queimando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aquele que se gloria, não se glorie na sua força, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie nas suas riquezas, e digo mais, não se glorie nas suas obras, porque a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e prosseguir em conhecer. E como é que nós conhecemos a Deus? Quando nós entramos num quarto fechado e temos o nosso particular com Deus. Porque aquilo que nós fazemos no oculto, Deus enche do seu espírito, coloca de pé e faz resplandecer diante dos homens. Que a gente possa sempre estar atento à forma como nós temos buscado ao Senhor. Que a gente possa pedir para que Deus nos ensine a fazermos verdadeiras súplicas no Espírito Santo de Deus, para que aquilo que a gente oferecer para Ele seja o melhor incenso, seja fabricado com os ingredientes que Deus determinou, para que tudo aquilo que sair dos nossos lábios
possa subir para Ele como um cheiro agradável. E aí Ele possa olhar para nós e falar assim, ó: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu fiz algumas anotações. Abre Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aí tem um ponto e vírgula, olha lá, irmãos. Porque não sabemos o que haver de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que será que Deus veio com uma palavra dessa? Será que a gente aprendeu a pedir a Deus como convém? Irmãos, guarda algo: quem quer ver maravilhas, a Bíblia diz: santificai-vos. E a gente já aprendeu que a santificação vem pela palavra e vem pela oração. Se no meio da nossa oração não tem Senhor, está escrito. Senhor, também está escrito. Senhor, está escrito. Que tipo de incenso nós estamos queimando a Deus? Nós temos que entender que todas as vezes que nós vamos orar, nós estamos entrando num lugar santo, irmãos. O altar do incenso não ficava no átrio, ficava no lugar santo. E antes do sacerdote queimar o incenso, ele tinha que se lavar. Quantos que já baixa a cabeça e vai com tudo, e sequer se humilha para pedir perdão pelos seus pecados? Não existe porta de acesso. Tem um caminho. A primeira porta, que é a porta que entra no átrio, chama o caminho, se você pegar a tradução no hebraico. A segunda porta é a verdade. Quando você entra no lugar santo, de um lado tem um candeeiro, do outro lado tem os pães da preposição. O candeeiro é a luz. A gente tem que entender o que a gente está orando em relação às escrituras, o que é? Sagradas. Está escrito em João: tudo que você pedir a mim segundo a minha vontade. É segundo a vontade de quem? De Deus. E qual que é a vontade de Deus, irmãos? Que a gente sempre bate: é ver o Filho, o quê? E crer nele. E o Filho é quem? É o Verbo de Deus. Então tudo que a gente tem que pedir, irmãos, a gente tem que ter fundamento nas escrituras. Eu vou clamar por justiça, por exemplo. Por que eu vou clamar por justiça? Acende a luz. Senhor, porque está escrito isso. Mas cuidado com pães da preposição, porque tem 6 de um lado e 6 do outro. E isso faz menção do Monte Gerizim, do Monte Ebal. Mas eu estou praticando isso? Se eu estou praticando, eu estou no Monte Gerizim. Se eu não estou praticando, eu estou no Monte o quê? Ebal. Um tem a bênção e o outro tem o quê? A maldição. Irmãos, não é qualquer incenso, não. É tão tremendo. A Bíblia é tão perfeita. Porque a irmã veio aqui, né? E compartilhou conosco: queima o incenso, a fumaça do incenso toma conta de todo o lugar santo e toma conta do propiciatório. Em cima do propiciatório, o que tem? 2 anjos assim, com as asas, uma encostada onde? Na outra. E o que acontecia lá em Apocalipse? Levava o incenso dos santos, depois pegava o incenso dos anjos, juntava os 2 incensos para Deus poder receber o quê? A oração. Não chega não a nossa fumaça lá no propiciatório para ver. É perfeito, irmãos. Os 3 ingredientes. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito nas suas escrituras, o anjo do Senhor acampa ao redor de nós, nos livra e nos guarda. Senhor, se tu quiseres, tu podes e eu preciso. Acampa o teu anjo. Irmãos, às vezes a gente passa a mão no cajado e bate na rocha. Quando a gente bate na rocha, a gente não santificou a Deus. Às vezes a gente dobra o nosso joelho para orar e fica brigando com Deus, ao invés de usar o cajado para ferir as águas do mar. E quem é que habita no mar, irmãos? O dragão, como diz lá em Isaías, o Leviatã, a serpente tortuosa. E existe uma forma de orar, e a verdade é essa aqui, nós não sabemos orar como convém. E se nós não sabemos, para quem que a gente tem que pedir para nos ensinar? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você quer ver um exemplo? Ela não falou de cara, ela não, né? Está escrito na palavra de Deus.
que o incenso tem que ser o quê? Temperado. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 50. A gente acha que é brincadeira. Se tem um dos mandamentos de Deus é não use o nome de Deus em vão. E Jesus é o verbo, conjuguemos o verbo errado. A gente acha que usar o nome de Deus em vão é só falar em vão do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Conjuguemos o verbo de Deus errado, nós estamos corrompendo um dos mandamentos de Deus. A gente tem que saber orar, a gente tem que saber como pedir, para que a glória de Deus se manifeste no meio daquela fumaça. Olha o que diz: bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que o temperareis? E olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13. Se tornou insípido, ou seja, pega uma oração sem tempero: para nada mais presta, senão para se lançar o quê? Fora, e ser pisado pelos homens. Você sabe o que Deus faz se não tiver tempero? Lança o quê? Mas quando é que é pisado, irmãos? Quando é que é pisado? Vou pegar 3 exemplos que nós já aprendemos: que existe o sal da terra, existe o sal do mar. Lembra em Samaria, quando teve uma grande fome, onde as mães estavam matando seus filhos para dar de comer uma para outra? Aí um homem que deitava, que era muito próximo do rei, foi até Eliseu, coagir Eliseu. Eliseu disse: amanhã, nessa mesma hora, aquilo que estava tendo de falta, que estava precisando ter e que não tinha, que estava custando muito caro o alimento, ele falou: ó, amanhã nessa mesma hora a gente vai ter aquilo, entendeu? Em abundância, mais barato. Aí aquele homem virou e respondeu: de que forma? Nem se Deus abrir a janela dos céus. Ó o incenso, irmãos. Nem se Deus abrir a janela dos céus. E se tem uma coisa que Deus fala para fazer prova dele, que ele abriria o que? A janela dos céus. Aí o profeta falou para ele: você vai ver e não vai degustar daquilo. O que aconteceu? Aconteceu o que tinha que acontecer. O povo passou por cima daquele homem, pisou. Incrédulo. Por isso que Jesus diz: tudo que pedirdes, crendo que recebereis. Quem pede não tem fé, está faltando o que? Tempero. A fé vem pelo que? Ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não creio no que está escrito. Cadê o tempero? Cadê? Você quer ver um outro exemplo de ser pisado? Nós já lemos, Isaías 63 vai falar dos edomitas, que é a descendência de Esaú. É um povo que não dá premissa para quem? Para Deus. Esaú trocou o direito de primogenitura. Aí eu vou lá, dobro o meu joelho para que Deus abra uma porta, me abençoe em algo, e aquele negócio não vai fazer eu dar premissa para quem? Para Deus. Você sabe quando que Deus vai responder uma oração dessa? Irmãos, Ele une propósitos. Se Ele abre uma porta de trabalho, não é para te tirar de dentro da igreja. Caso contrário, está faltando o que na oração? Meu Deus, ó, o Senhor sabe que eu tenho uma necessidade, e eu não tenho que estar ansioso por nada, mas em primeiro lugar é o Teu reino e a Tua. Se o Senhor tiver que abrir uma porta na minha vida, abra uma porta que concilie, Senhor, que eu possa em primeiro lugar colocar o Teu reino e a Tua justiça. E isso que sobreviver vem acrescentar e não trazer consigo o quê? Dores. Não importa a porta. Tem tempero? Você quer ver alguém que foi pisado, lançado fora e pisado? De novo, lá vem o pastor. Jezabel. Aí eu vou lá dobrar o meu joelho, irmãos, pedir algo que tem vínculo com as obras de Jezabel. Tem tempero? Ei, perfumista, ninguém está aqui para falar a arte de fazer do jeito que o pastor está mandando. Não, cada um tem a tua arte, mas tem que ter os ingredientes da maneira correta. Muito chega, termina a oração, pede tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem sabedoria, irmãos. É tudo que pedir ao Pai no nome de Jesus, mediante o conhecimento das Escrituras, porque quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Os 3 elementos já estão na oração, mas cada um no teu quê? Papel, cada um cumprindo a tua parte. Pai, no nome de Jesus, apresenta lá a oração na súplica do quê? Do Espírito. Pai, não é Pai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, irmãos, aqui tem o jeito correto. Quantos lugares que vai e começa a pedir: ô Maria, me ajuda aqui nisso daqui, ó, intercede por mim nisso daqui. Faltou um do quê? Dos elementos. Faltou os elementos. E vamos queimar o nosso incenso para a glória de Deus.